Graça e paz, meus amados irmãos, vamos continuar esta semana com a meditação no livro de Êxodo. Foi uma meditação que eu achei que eu nem tinha editado, eu tinha gravado, mas não tinha editado. E aí eu disse: olha aí, vou colocar nas mensagens diárias, que eu sei que os irmãos gostam, né? Eu vou colocar no meu canal, mas depois. Primeiro é aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana Memorial. Amém? Então vamos orar e vamos ter aqui mais uma meditação no livro de Êxodo para os irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado porque o Senhor até aqui nos sustenta. Obrigado porque agora temos a oportunidade de mais uma vez, como uma devocional ou um estudo diário, ouvirmos da tua palavra, meditarmos. Obrigado porque o Senhor, através do Espírito Santo, nos ilumina para entendermos as tuas verdades. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor, mais uma vez, aplica essas palavras aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, nos nossos lares, nessa difícil trajetória do ano de 2020. Que nós possamos nunca precisamos tanto entender o quanto tu és soberano, o quanto tu és magnífico, o quanto o Senhor cuida de nós. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 7, vamos ler dos versículos 8 ao 13. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles a cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Parece uma passagem bem breve, não é? Mas ela tem tanta teologia, irmãos, ela tem tanto a nos ensinar. É interessante, irmãos, porque todo ateu, ele não se contenta apenas em não acreditar em Deus, mas ele precisa de evidências de que essa coisa de fé e essa coisa de acreditar em Deus, ela é loucura. Ele vai atrás dessas evidências. Deus, ele endurece o coração de Faraó, irmãos, muitas vezes. Faraó, ele era um miserável pecador, e Deus, ele já sabia, não é, que Faraó, ele iria pedir um sinal. Deus sabe de todas as coisas, e é interessante que essa é uma narrativa que vem antes das 10 pragas, né? E é interessante que o milagre de Deus aqui, ele literalmente engole as ciências ocultas dos magos e dos sacerdotes. É bastante curioso isso. A serpente do bordão de Arão engole as serpentes dos sacerdotes do Egito. E aqui é literalmente, irmãos, nós temos literalmente o poder de Deus contra a magia do Egito. Faraó estava colocando a magia do Egito contra o poder de Deus. Aqui não era só contra Faraó, mas aqui era contra a magia que perdurava todo o Egito. Essas ciências ocultas que não vinham de Deus. E é interessante que o Egito sempre teve afeição à serpente. Por isso esse bordão, ele se transforma numa serpente, porque o egípcio, ele temia e ele admirava a serpente. Se você observar em cima do manto do faraó, tem uma serpente, porque ele é um símbolo de poder, ele é um símbolo que as pessoas tinham que temer a ele, por isso o símbolo da serpente. Interessante que esse homem, ele tinha literalmente o símbolo de Satanás
na cabeça, porque a serpente, depois do episódio no Éden, é o símbolo de Satanás. Mas a serpente, ela não é o pecado em si, porque Deus criou a cobra. A cobra, a serpente, todas as espécies, elas são criação de Deus. E Deus não criou o pecado. Então essa é a ideia. A serpente não é o pecado, porque Deus não cria pecado. Mas por causa da serpente no Éden, ela é o maior símbolo de Satanás. Esse é o animal que Satanás usa para se dirigir à mulher. Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, tomas o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Isso aqui é bastante interessante porque eles obedeceram imediatamente o Senhor. Antigamente se tinha alguma objeção, antigamente Deus chamava e Moisés vinha cheio de argumento, Êxodo 3 é bem prova disso, mas agora não. Agora eles obedecem imediatamente, eles não recuam, eles não questionavam. E Faraó, ele também, diante daquela situação, quando ele vê aquele bordão virando serpente, ele vai querer mostrar o seu poder. Versículo 11, Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Os sacerdotes repetem aquele ato da serpente, e isso aumenta o ego do Faraó. Isso aumenta o ego do Faraó. Nós temos o mesmo poder. E é interessante que o versículo 11 nos mostra, os sacerdotes, eles foram, os magos, eles foram com o quê? Eles foram com as suas ciências ocultas. Por isso que é para você desconfiar de milagres nos dias de hoje, irmãos. Porque milagres, eles aparecem na Bíblia em épocas de maior revelação. Deus pode fazer milagres hoje? Claro, Ele é Deus, não se limita ao poder de Deus. Mas não existe uma mesma finalidade, porque a revelação ela já está completa. Se não está escrito, não é palavra de Deus. O meu testemunho não é palavra de Deus, não é mais importante que a palavra de Deus, não deve ficar no lugar da palavra de Deus, porque senão isso não é um culto que agrade a Deus. Milagres de falsos profetas estão provando a sua falsa doutrina. A Bíblia chama isso de pirataria. Muitos compram porque é barato, porque pode tocar, mas eles não conhecem a verdade. Eles vão lidar com as consequências de aderir um milagre pirata. Um milagre pirata. E veja que no versículo 12, a serpente produzida pelo milagre de Deus irá devorar as serpentes das ciências ocultas dos magos aqui no capítulo 7. É interessante isso porque esse devorou literalmente engoliu. Deus que cria, ele tem poder sobre a criação. E ele tem poder até mesmo da magia oculta do faraó. Ele tem poder sobre tudo. Deus ele vai tragar a morte. Esse é o termo interessante, esse termo engolir, que é o mesmo termo usado lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo vai profetizar, vai mostrar que Deus ele vai tragar, ele vai engolir a morte. Deus ele engole a morte. Deus ele engole a serpente. Deus ele engole o exército do faraó. O seu poder ele come as ciências ocultas, as coisas que tentam imitar ele, as coisas que se rebelam contra ele. Deus ele engole, porque ele é poderoso. O homem ele pode adorar tudo, ele adora a ciência, ele adora o sol, ele adora o mar, mas se Deus não quebrar o coração do homem, o homem não vai acreditar. Por isso que o meu método ele não converte ninguém. Por isso que a minha forma de pregar não converte ninguém. Por isso que o pregador fulano converte mais do que o pregador cicrano. Não, porque quem convence não sou eu. Quem convence é o Senhor. É o Senhor que troca os corações. Ele é o único capaz de fazer isso.
Nós temos esse vazio no coração e nós precisamos adorar algo. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar a ciência, ao sol, à lua, a nós mesmos, aos nossos familiares, nós vamos adorar alguma coisa, mas o único ser digno de adoração e que vai nos levar para a salvação eterna e plena é o nosso Senhor Jesus. O que você tem que fazer, isso é muito sério, irmão. Você que está assistindo esse vídeo agora, você tem que se firmar na igreja. Você tem que levar sua família para isso. Você tem que buscar a Deus. Isso é um apelo que eu faço para você. Por quê? Porque a hora é essa. Porque quando a trombeta soar, não vai dar mais tempo, não vai ter mais como. Aí é choro e ranger de dentes. Isso é uma palavra muito séria, irmão. Você tem que começar a pensar nisso. Se entregue a Deus, se entregue ao Pai. Porque Ele está tirando o seu coração de pedra e lhe dando um coração de carne. Amém, irmãos? Veja que com alguns versículos o quanto a gente pode aprender e crescer na palavra de Deus. Até a próxima, esteja com a gente, curta essa página, assine o canal, divulgue a palavra de Deus, que é muito importante. O objetivo desse canal é esse, é nós engrandecermos o nome de Deus, levando o Evangelho para esse mundo da internet, para esse mundo do YouTube. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.